pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Mágico do Direito Civil, falando especificamente da parte geral. Lembrando-se sempre que nos últimos blocos nós adentramos o nosso segundo vetor, existente dentro dessa parte geral, de 3 vetores, porque é mágico, porque é holístico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Zeus, Hades e Poseidon. Nosso segundo vetor diz respeito ao objeto, Qual que é o objeto? E quando a gente fala de objeto, estamos falando necessariamente de bens. Conceituamos então bens, Falamos por demais a diferença de bens e coisas, com a percepção de que bens é entendido como mais abrangente do que coisas, e começamos aí a trabalhar as espécies de bens. No bloco passado, ou nos blocos passados, ventilamos com vocês o conceito de bens, chamado de bens considerados em si mesmos. E dentro desses bens considerados em si mesmos, falamos da mobilidade, móvel e imóvel, falamos da fungibilidade, fungível e infungível, falamos da consuntibilidade, ou seja, consumível e inconsumível, divisibilidade, divisível e indivisível, e derradeiramente trouxemos para vocês o estudo relacionado à individualidade, ou seja, se esses bens eles podem ser compreendidos como singulares ou, por demais, como universais, Explicamos a universalidade de fato e também, por demais, a universalidade de direito. A partir de agora, quero conversar com vocês sobre o quê? Sobre a segunda espécie ou segunda classificação de bens. E só um detalhe, prof, são quantas as classificações de bens, Entendido numa perspectiva macro. São 3 as classificações, porque 3 é mágico, porque 3 é holístico, Porque 3 é Harry, Ron e Hermione, é Han, Luke, Leia, Aragorn, Legolas e Gimli. Gente, se nós falamos com vocês dos bens, considerados em si mesmos, a partir de agora quero trabalhar com vocês os chamados bens reciprocamente considerados. Então, bens reciprocamente considerados, mais uma vez para dar 3, bens reciprocamente considerados. E notem, agora mudamos aqui, pelo menos a nossa plataforma de gravação, e eu pretendo, começar a colocar algumas informações no quadro com vocês. Que loucura, prof, que loucura, Então, vou trazer aqui algumas informações no quadro. Gente, quando nós falamos de bens reciprocamente considerados, estamos falando daquela relação que existe entre o chamado bem principal e o bem acessório. Então, nós temos uma relação de bem principal e bem acessório? Claro que nós temos, Nós temos. E aí, a gente fala justamente o que é bem principal e acessório. Bem principal, como nós sabemos, são aqueles bens que existem sobre si mesmos. Esse é um conceito trazido e talhado no artigo 92 do Código Civil, Então, eu vou até abrir aqui com vocês. Olha que legal, olha que loucura, Artigo, 92 do nosso Código Civil. O artigo 92 do Código Civil, ele traz justamente o conceito. E ele vai falar assim, olha, bens, enfim, principais, são aqueles bens que existem sobre si, abstrata ou concretamente. Em contrapartida, quando nós falamos dos chamados bens acessórios, estamos falando daqueles bens cuja existência supõe a do principal. Por isso que a gente trabalha até com o nome de princípio da gravitação. Princípio da gravitação. Prof, qual que é a ideia do princípio da gravitação? É o seguinte, o bem acessório, ele gravita em torno do principal. Ele está no entorno do principal. Essa é a proposta, essa é a roupagem que a gente dá da ideia de princípio da gravitação. Então, acessório pressupõe o principal. Por isso que eles são bens reciprocamente considerados. Para a gente entender o que é bem acessório, precisamos, é justo e necessário, como dizem qualquer padre aí, ou seja, o que? A compreensão do que é bem principal. Então, em outras palavras, em outros dizeres, trabalhamos tanto bem principal conjuntamente com esses bens acessórios. Eu sei, Sabe o que, prof? Sei que a partir de agora vamos nos debruçar acerca desses bens chamados de bens acessórios. E vocês vão me perguntar, são quantos os bens acessórios? Responderei, Não são 3, são 4. Ou seja, é do tinhoso, é capiroto, foge um pouco das nossas tríades, Foge um pouco, então, em outras palavras, daquilo que nós estamos acostumados. São 4 subespécies de bens, obviamente, acessórios. Esses primeiros bens, acessórios, essas primeiras subespécies, a gente vai trabalhar acerca da possibilidade da renovação ou não, Então, em outros dizeres, vamos só trabalhar com vocês sobre a possibilidade, desse bem ele ser renovável ou não ser renovável.
Surgem então, né, os chamados frutos e produtos. Produtos, como bem sabemos, né, são justamente aqueles bens que não se renovam. Então, bem que não se renova são os chamados frutos, ou seja, a sua percepção, né, esgota a coisa principal. Dentro dessa proposta de produto, podemos exemplificar com vocês, né, nada mais, nada menos do que, por exemplo, o carvão, o petróleo, ou seja, o produto não se renova. Produto não se renova. Mais uma vez, produto não se renova. Em contrapartida, né, ou seja, como se fosse o lado antípodo, como se fosse o lado antagônico, precisamos compreender aqueles, né, ou seja, aqueles bens acessórios que vão se renovar. Né? Esses bens acessórios que se renovam recebem o nome de frutos. Né? Então, recebe o nome de fruto. E vou além. Sua percepção, né, não esgota a coisa principal. Sua percepção não esgota a coisa principal. Tanto é que essa ideia relacionada aos frutos, ela se encontra, né, que a gente pode falar, em outras classificações. Outras classificações, exatamente, outras classificações, né? Podemos trazer uma classificação aí, né, desses frutos, seja tanto quanto a natureza, né, bem como quanto a coisa principal. Então, quanto a natureza, bem como quanto a coisa principal. Quanto à natureza, podemos dizer que esses bens, eles podem ser, né, chamados aí de naturais, industriais ou civis. Ou seja, são três porque é mágico, é três porque é holístico, é três porque é Pai, Filho e Espírito Santo, os Osíris e Horus, Zeus, Hades, Poseidon, Odin, Thor e Friga, passado, presente e futuro, né? Ou, se vocês preferirem, podemos trabalhar, inclusive, né, com aquela ideia de que o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Então, de acordo com a natureza, né, ou seja, podemos falar que os frutos, né, podem ser compreendidos como naturais, industriais ou civis. Inclusive, trouxe essa informação para vocês na nossa lousa. O que são aqueles, né, naturais? Gente, naturais são gerados pelo bem principal. Naturais não têm a necessidade de uma intervenção humana. O próprio nome já diz, né? Vem da natureza, decorre da natureza. O homem não intervém, o homem não realiza nada. Então, seria uma proposta Henrique Juliano. Por que Henrique Juliano, né? Para aqueles que gostam aí do modão. Porque é nada, 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 né? Que loucura, prof. Que bacana, né? Entendi. E eu também. Então, naturais, o homem não toca. Naturais, sem intervenção humana, né? Show de bola. Além dos naturais, nós temos os chamados industriais. Industriais, prof? Industriais. Industriais, gente, são aqueles decorrentes de uma atividade industrial humana. Decorrentes, então, né? Aí, de repente, a gente pode falar de algo que acaba sendo manufaturado, né? Então, um bem manufaturado. Um bem manufaturado decorre de uma atividade industrial humana. E, em contrapartida, nós temos também aquelas chamadas, né, enfim, chamados frutos quanto à natureza civis. Aqui os frutos quanto à natureza civis, eles são coisas, né, que periodicamente acabam sendo produzidos, ou seja, viabiliza a sua percepção até mesmo como uma forma de renda. Então, esses frutos civis, né, são criados pelo homem, como exemplo a gente pode falar dos juros, dos aluguéis, né, ou seja, acarretam aí uma utilização, né, que a gente pode falar que pode ser percebido, né? Ou seja, pode surgir com uma certa periodicidade, né? Então, essa é a proposta daqueles denominados, né? Que a gente pode falar então para vocês, denominados o quê? Denominados frutos civis. Tudo bem, tudo tranquilo, mais do que so far, so good, né? Mais do que sossegado. Em contrapartida, né, dito acerca dos naturais, precisamos falar da classificação desses frutos de acordo com o quê? De acordo com os elementos principais, né? De acordo com os elementos principais. Se nós formos valorar esses elementos principais, trabalharemos com vocês, né, os chamados bens colhidos, né? Podemos falar para vocês também aqueles que são denominados, né, além de colhidos, denominados como bens, como tá pró-pontuado, pendentes, né, percipiendos, estantes, consumíveis. E, prof, o que são esses frutos, né, propriamente dito? O que são esses frutos? Gente, frutos colhidos são frutos percebidos, né? Frutos colhidos são frutos percebidos. Ou seja, são aqueles
que destacados do principal, né? Ou seja, são aqueles então que destacados do principal ainda existem, sem entraves, sem dificuldade, ou seja, super tranquilo. São então aqueles bens colhidos. O próprio nome diz, né? Ou seja, você colhe, você pega, né? Você desgarra da coisa principal, sem nenhuma dificuldade. Além desses colhidos, temos os chamados pendentes, né? Temos os chamados pendentes. O que são os pendentes? Pendentes são aqueles que ainda estão ligados à coisa principal, né? Ou seja, o próprio nome diz, a própria terminologia nos traz, eles pendem, né? Ou seja, eles ainda estão, ou seja, como um penduricalho, né? Eles estão ainda vinculados à principal, né? Vinculados, ou seja, relacionando-se com a principal. Por isso que a terminologia aqui são esses bens, né? Reciprocamente considerados. Reciprocamente considerados porque eles ainda estão together, né? Together forever, né? Stay in my heart, ou seja, casamento do meu melhor amigo. Que loucura, prof, né? Vamos além. Dentro desse além, ainda temos para falar para vocês dos percipientos. Percipientos são aqueles que deveriam ser colhidos, ou seja, deveriam, mas já foram, prof? Não foram. O próprio tempo, né, da nossa conjugação verbal já demonstra isso. Deveriam, mas não foram. Que potaréia, prof. Que loucura, né? Então, colhido eu já peguei, exatamente, né? Colhido já era, né? Show de bola, como diria aí Charlie Brown. Aí já era, né? Pendente ainda está vinculado, né? E percipiendo. Percipiendo são aqueles, né, que não foram ainda colhidos, mas já deveriam ter sido. Tudo bem, vamos além. Além desse, nós temos os estantes. Estantes são aqueles frutos que destacados se encontram aí dirigidos a uma eventual venda. Então a gente fala assim, tá estante, né? Ou seja, é como se ele estivesse numa estante, né? Ou seja, dirigido numa proposta de vender. Você quer vender aquele fruto, você quer ter uma obtenção, né? Obviamente, econômica com ele. Então, em outras palavras, né? São aqueles estantes. E consumíveis, né? São aqueles consumíveis ou consumidos, são aqueles, né? Que de certa forma não mais existem, né? Então, consumidos é melhor do que consumíveis, né? Então, consumidos, vamos falar como consumidos, é aqueles que você já comeu, né? Ou seja, deixou de existir. Tudo bem. Então, dito isso, terminamos com vocês, pelo menos dentro dessa primeira proposta, dentro desse nosso primeiro projeto, o que, né? Duas das subespécies dos frutos, né? Já explicamos para vocês o que são produtos, já explicamos para vocês o que são frutos, mas ainda precisamos falar de outros dois acessórios, né? Quais são os outros dois acessórios? No próximo bloco, trabalharemos tanto o Instituto das Pertenças, bem como o Instituto das Benfeitorias. Até lá, deixo para todos, desde já, um forte abraço e, como sempre, né, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.